Como analisar um fundo imobiliário? E nesse vídeo a gente vai ver o exemplo de uma aquisição de imóvel, uma aquisição real, e qual é o impacto que ela tem na rentabilidade do fundo. Vamos lá! Do que a gente vai tratar agora? Nós vamos tratar de uma aquisição de um imóvel por um fundo imobiliário e qual é o impacto dessa aquisição no resultado desse fundo imobiliário. E eu vou mostrar isso agora para você. Preste atenção. Com relação à informação que chega para os investidores, que o fundo recebeu o aceite de uma proposta de aquisição de um portfólio de ativos. Esse portfólio de ativos é um conjunto de imóveis de um varejista. E aqui, antes de continuar, eu quero dizer que eu não vou identificar aqui nem fundo, nem varejista, até porque o varejista não foi informado, mas a ideia dessa nossa conversa é basicamente entender quais são os impactos de uma aquisição dessa no resultado do fundo. Se isso é vantajoso, se não é vantajoso, isso aí é uma análise até um pouco além, nós não vamos entrar muito nisso, mas nós vamos ver o que vai gerar e nós vamos também tirar dúvidas sobre alguns termos que são utilizados e esses termos você vai aprender com isso que eu vou conversar aqui com você. E se você é novo no canal, eu sou o Beto Veiga. Eu sou doutor em economia e autor de vários livros sobre investimentos, dentre eles o Tranquilidade Financeira e Case com seu banco com separação de bens. E se você ainda não é inscrito no canal e gosta de conteúdo de investimentos, finanças pessoais, economia e sistema financeiro, inscreva-se e marque o sininho de notificações para ser avisado de todo vídeo novo que eu publicar por aqui. Vamos continuar a nossa análise. É um conjunto de imóveis de um grande varejista que esse varejista tem um bom risco de crédito. O que quer dizer ele ter um bom risco de crédito? Por que você está comprando o imóvel de um varejista e você tem que se preocupar com o risco de crédito? Porque a gente vai ver mais na frente que, na realidade, esse imóvel que você está comprando do varejista, ele vai ser alugado para o próprio varejista. O varejista ele vai utilizar dessa ferramenta chamada fundo imobiliário para transformar uma coisa que está prendendo o dinheiro dele, que são os imóveis. Então ele está com uma série de imóveis com o dinheiro preso e esse dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai vender esses imóveis para o fundo e vai continuar nos próprios imóveis pagando aluguel ao fundo. Aí você pode perguntar, e isso vale a pena para o varejista? Dependendo de quanto ele esteja recebendo, quanto ele esteja pagando pelo aluguel, pode valer muito a pena. Por quê? Porque ele teria que ter acesso a outros recursos para colocar no negócio dele. Vou dar um exemplo. Se você tem uma margem de lucro alta, por que você vai ficar com o seu patrimônio alocado em imóveis? Você não precisa. Se a sua atividade ela gera uma rentabilidade alta, você pode usar esse dinheiro para expandir os negócios, para fazer mais negócios, no lugar de ficar comprando prédio. Isso é uma atividade até bem antiga que era praticada. A gente tem essa ideia de imóvel e tal, essa coisa toda. E, em geral, os varejistas faziam exatamente isso. Eles iam crescendo, chegavam numa cidade, iam lá, procuravam um ponto comercial, compravam aquele ponto comercial e faziam a sua atividade ali. Chega um momento que, se esse varejista ele está precisando de recursos, o que ele faz? Ele não vai ficar com aquele imóvel ali parado. Ele vende para o fundo e vai ter essa vantagem de poder usar aquele imóvel. E por que é diferente nessa questão se ele comprar de uma pessoa física comum? A pessoa física comum, ela pode pedir o imóvel em determinadas situações. E aí a gente vai ver como é que foi feita essa compra. O formato consiste na aquisição dos ativos já alocados ao antigo proprietário por um prazo de 15 anos. E aí esse contrato é um chamado contrato de locação atípico. Por quê? Esse contrato atípico, ele não está sujeito à lei, aliás, ele é uma exceção na lei do inquilinato que desconsidera vários sistemas de proteção que estão ali previstos para valer o que está escrito, o que está acordado entre as partes.
E aí você tem um contrato de dois grandes, que seria um fundo que tem toda uma estrutura de consultoria jurídica, e uma empresa grande que também tem a sua estrutura de consultoria jurídica, e a lei se forma entre eles. Na forma de quê? Na forma do contrato. E se você está gostando desse vídeo, deixa sua curtida aí. Essa operação é uma chamada sale leaseback. Sale leaseback quer dizer o quê? Quer dizer, eu vendo e alugo. Então, o varejista vendeu e alugou de volta. Quando você vir uma operação dessa, um contrato dessa natureza de um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário ele fez um sale leaseback. Ele comprou um imóvel do locatário e passou a alugar para ele. Vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Outras informações importantes aqui. O valor do negócio foi 270 milhões de reais com um cap rate. O que é o cap rate? O cap rate é a taxa de retorno em cima do capital aplicado. Vamos ver quanto é que foi essa taxa, só para a gente saber. O preço do imóvel com os custos foi 270 milhões e o fundo vai receber um retorno de 6,38%. Então, o valor do aluguel anual vai ser de 6,38% de algo parecido com 270 milhões. Vamos dar uma olhada agora no valor da cota desse fundo. Ele vale R$ 119 cada cota do fundo. E o valor patrimonial da cota, que seria o seguinte, pegar todo o patrimônio do fundo e dividir pela quantidade de cotas, ele dá R$ 115. O que essa aquisição muda nisso aqui? Com relação ao valor da cota, ele não muda. Por quê? Porque esse dinheiro muito provavelmente estava aplicado, o valor patrimonial da cota não vai mudar. Por quê? Porque esse dinheiro estava aplicado em alguma aplicação financeira e ela estava valendo 1 para 1, certo? Então cada real que está na aplicação financeira ele vale R$ 1 no valor patrimonial da cota, no patrimônio do fundo. Quando ele compra esse imóvel, a partir do momento que esse imóvel esses imóveis se valorizarem, aí você pode ter um certo descasamento do valor da cota para o valor patrimonial. Por que isso acontece? Porque não é feita a avaliação é feita anualmente. E a avaliação também é uma coisa meio subjetiva, diferente do dinheiro, diferente da aplicação financeira. A aplicação financeira está ali muito clara. E aí a gente vai ver o seguinte, agregou ou não ao retorno do fundo? E eu vou deixar aqui um link para o meu curso básico de investimentos. Ele é grátis. Hoje, esse fundo está dando um rendimento de 0,85 centavos por cada cota, o que gera um retorno de dividendos de 0,71%. 0,71% ao mês. Hoje, esse fundo rende ao ano 8,86%. Veja, se esse fundo rende 8,86% ao ano, essa aplicação aqui, ela pode dar mais resultado se o valor, esse recurso, esses 270 milhões, estiverem aplicados a uma taxa inferior a 6,38. Se esses recursos estiverem aplicados a uma taxa inferior a 6,38, o resultado aqui aumentará, porque muito provavelmente, como esse fundo tem dinheiro líquido, como por exemplo esse dinheiro que estava aí, estava à disposição, você está trocando recursos líquidos por um imóvel que tem uma determinada taxa de rentabilidade. Então você está trocando uma taxa de rentabilidade do dinheiro pela taxa de rentabilidade do imóvel. Vamos supor que o fundo fosse emitir cotas para comprar esse imóvel. O que iria acontecer? Aí não. Aí o que você ia fazer? Você ia trazer um novo investimento com recursos novos, e um investimento que estava rendendo menos
do que o estoque de ativos do fundo. O estoque de ativos do fundo está rendendo 8,86 e esse imóvel novo iria chegar rendendo 6, alguma coisa. Você ia misturar os dois e você ia ter uma redução do rendimento do fundo. Isso aí é uma breve análise que a gente faz aqui com relação ao comportamento de uma aplicação financeira, como é o fundo de investimento imobiliário, quando ele adquire um novo ativo para compor a carteira. Você já se imaginou numa situação de saber tudo isso e ganhar ainda mais com o seu dinheiro, tendo a segurança de fazer a aplicação, entendendo exatamente o que você está fazendo? Pois é. E outra coisa que eu quero dizer para você, o dinheiro ele cresce com o tempo, o efeito dos juros compostos que cria a famosa bola de neve. Então, quanto antes você começar a aplicar de forma correta, mais você vai ter no futuro. Então, corre lá e se inscreve no meu programa Ícone. Eu deixei o link aqui na descrição. E eu vou deixar esses vídeos aqui do lado, que é para contribuir com o seu aprendizado. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações, que é para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!